Fala pessoal, então vamos resolver agora a questão de combinatória que caiu na segunda fase do I, tá certo? Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, familiares aí que curtem a matemática, né? Porque isso incentiva demais a continuar gravando, certo? Então, sem mais delongas, vamos à questão. A questão diz o seguinte: no jogo da velha, dois jogadores competem em um tabuleiro ordenado formado por 3 linhas e 3 colunas. Os jogadores se alternam, marcando uma casa ainda não ocupada, até que um deles ocupe toda uma linha, coluna ou diagonal, sendo declarado assim o vencedor. Quantas configurações diferentes do tabuleiro corresponde à vitória do primeiro jogador na sua terceira jogada? Então, como foi dito, do jogo da velha, né? Uma pessoa vence se ela conseguir marcar três marcações assim, essas três, ou as 3 linhas, ou, deixa eu apagar aqui para não confundir, ou essas duas diagonais, né? Então ela tem que marcar, ela tem quantas opções para marcar o tabuleiro de forma que ela vença? 8, né? Tem 3 colunas. Se ela marcar qualquer uma dessas 3 colunas, de 3 peças seguidas assim, né? Ela vence. Se marcar qualquer uma das 3 linhas, completar qualquer uma das 3 linhas, também vence. Ou se completar qualquer uma das duas diagonais, certo? Então ele quer saber quantas configurações possíveis pode acontecer quando o primeiro jogador vencer na terceira jogada. Então, o segundo jogador, né, não impediu ele nenhuma vez de ganhar ali, né, de empatar ele, de continuar o jogo. E quando o primeiro jogador faz a sua terceira jogada, o segundo jogador vai ter feito 2 jogadas. Para o primeiro jogador vencer, ele tem 8 possibilidades, certo? Só que para cada possibilidade de ele vencer, marcar a primeira coluna, ou a segunda, ou a terceira, ou a primeira linha, ou a segunda, ou a terceira, ou a diagonal, uma diagonal ou a outra, né? Para qualquer uma dessas 8 possibilidades que ele tem de vencer o jogo, existem 15 possibilidades de o segundo jogador ter marcado o tabuleiro. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que o primeiro jogador venceu marcando essa primeira coluna, certo? Ele preencheu a primeira coluna. O segundo jogador, ele vai ter, se eu numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são as formas que ele pôde marcar o tabuleiro, escolhendo as 2 casinhas, né? Ele pode ter marcado 1, 2, pode ter marcado 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Aí também pode ter marcado 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Aí pode ter marcado 3, 4, 3, 5 e 3, 6. E aí pode ter marcado 4, 5, 4, 6 e também pode ter marcado 5, 6. Então se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 possibilidades 15 formas diferentes de ele ter marcado o tabuleiro quando o primeiro jogador preencher, né? Quando o primeiro jogador ganhar o jogo. Então isso é nada mais, nada menos do que combinação 3x3. Combinação de 6 casinhas, 2x2, né? Tem 6 casas para escolher 2 delas. Deixa eu apagar aqui. Então, para cada uma das 8 possibilidades, eu multiplico isso por combinação de 6, escolhe 2, que é igual a 15. Então, ele vai ter 8 vezes 15, isso dá 120 configurações diferentes. Então, a resposta era essa. 120 configurações diferentes de marcar, né, configurações diferentes desse tabuleiro quando o primeiro jogador ganhar na terceira jogada, certo? Lógico que na hora da prova você ia escrever, né? Ia justificar
discursivamente, né? Para poder o corretor aceitar, né? Se eu botar do jeito que eu coloquei aqui, ele não ia aceitar. Então, é isso. Perceba que não era uma questão difícil. Embora seja combinatória, seja um assunto complicado, a questão não era difícil. Então é isso aí. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, comentar. E tamo junto. Valeu.